Vamos fazer uma olhadinha aqui em fatoração, produtos notáveis e tudo mais. Essa parte bem resumida aqui, né? A ideia do fator comum, agrupamento, diferença de quadrado e quadro perfeito. E ali tem soma diferente de cubos e cubo perfeito. Bem, então, vamos falar um pouquinho aqui dessa ideia do fator comum, né? Então, pensar um pouco sobre isso. A ideia do fator comum, né? Primeiro caso aqui de fatoração. Lembrando que essa definição aqui é a definição formal, matemática, mas ela também não está errada, né? Fatorar é transformar uma soma de duas ou mais parcelas num produto de dois ou mais fatores. Então, quando a gente pega ali aquela primeira fatoração ali, com a ideia do fator comum, colocar x, b, não, colocar bx. E aí fala que isso é exatamente igual a isso. Então, o que a gente está pensando? O que são as parcelas e o que é o fator, né? Do que está falando ali, transformar uma soma de duas ou mais parcelas num produto de dois ou mais fatores. Então, parcelas. O que são parcelas? Parcelas são exatamente esses membros aqui, né, da adição, né? São esses não é bem uma expressão, né? Esses monômios, talvez, da expressão, né? Então, uma coisa que tem que ter em mente aqui é que ax e bx, né? Ax e bx são parcelas, né? Isso são parcelas. Aqui a gente já está pensando em outra coisa, que a gente já está multiplicando, né? Assim como ali o A está multiplicando o X e o B está multiplicando o X, aqui o X está multiplicando o A mais o B, né? Então, aqui essas duas coisas não são parcelas, né? Naquele caso ali onde a gente tem X e a gente tem A mais B, aquelas coisas ali são fatores, né? Que é diferente, né? É a mesma coisa quando a gente pensa aqui, né? 3 mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. Bom, o 3 e o 2 aqui são parcelas. O que é o 5? O 5 é a soma. Bem como se a gente mudar a relação entre esses dois números, né? Pegar aqui o 3 vezes 2, isso for o 6. Então, o 3 e o 2 aqui são fatores. E aqui o 6 é o produto. E aquela frase famosa, na ordem dos fatores não altera produto, porque 3 vezes 2 é a mesma coisa também que o 2 vezes 3, né? Um pouco daquela ideia de quando está fazendo a definição dos conjuntos numéricos, que a gente tem que A vezes B é igual a vezes B, é ótimo. É igual a B vezes A. É igual a vezes B também, né? Mas é igual a B vezes A, na ordem dos fatores não altera produto. Isso a gente tem lá nas propriedades, né? De formação do conjunto numérico, formação do corpo, aí nesse caso, né, do corpo algébrico. Então, uma primeira coisa para pensar aqui é justamente essa ideia aqui de que a gente vai pegar uma soma, né, de duas ou mais parcelas e levar um produto, né? Mesma coisa a gente poderia pensar aqui mais, né? Eu poderia pensar, e se fosse bx mais um cx também, né? O que seria isso daqui? Bom, continua com x ali, vai para A mais B mais C, né? Não tem problema nenhum. Beleza. A partir disso, eu acho que é interessante pensar um pouco o que vai ser ali o suposto agrupamento aqui, né? Agrupamento, faturação por agrupamento. Faturação por agrupamento, a gente vai pegar essa faturação aqui, né, do jeito que está ali, e fazer ela só que mais de uma vez, né? Então, a gente vai pegar o fator, lembrem disso, fator, que está multiplicando, né? Então, a gente pega aqui, ó, vou apagar essa parte aqui. Então, vou pegar uma coisa, aquele exemplo ali mesmo, só para ilustrar isso de maneira mais rápida. A gente tem isso daqui, né? Bom, o que vai ser isso daqui? Isso daqui vai ser exatamente igual a A mais B
vezes x mais y. Como que a gente chega nisso? Bom, a ideia é, primeiro a gente pode pegar, ó, tanto faz a gente pegar esses dois aqui e depois esses dois aqui, tanto faz a gente pegar esses dois aqui e depois esses dois aqui. Né? Tanto faz a ordem que a gente pegar. Vamos fazer as duas maneiras para dar uma olhadinha. Então, primeiro daquela maneirinha vermelha ali, tá bom? Da maneira vermelha, o que a gente tem? Ax mais bx, se eu for fatorar, x é fator comum, né? A mesma coisa que está multiplicando as duas parcelas. Então, fatorando, eu fico com isso daqui. Depois, eu tenho o y como fator comum, né? Então, fatorando, eu fico com isso daqui. Aí, agora, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte, o a mais b é fator comum, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fatorar em relação ao a mais b. Então, vou colocar o a mais b em evidência. E o a mais b vai estar multiplicando o quê? Ó, você colocou o fator comum em evidência, né? Ó, se o a mais b fosse uma espécie de c, como ia ficar? Ia ficar x vezes c mais y vezes c. Se eu fosse fatorar isso, seria c vezes x mais y. No caso do c, né, se eu pensar que c é igual a a mais b, então eu estou fazendo a mesma coisa ali, colocando a mais b em evidência vezes x mais y, né? Então, a fatoração por agrupamento é basicamente quando a gente vai fatorar mais do que uma vez. Né? Tipo, a gente fatora, a gente pega e separa em espécies de dois grupos de dois, né? O que seria isso daí nesse caso. Né? Nesse caso, dois grupos de dois, não precisa ser dois necessariamente. E aí, a partir disso, a gente executa as fatorações, efetua as fatorações. Eu vou pegar agora em relação ao azul, né? Então, o azul tem o AX e o AY. A é fator comum. Então, A, aí A vezes X e A vezes Y. Então, depois vai me sobrar só o BX, BY, né? Então, mais o B, ó, aí X mais Y. Mesma coisa dali de cima, o X mais Y é fator comum. Assim como em cima o A mais B era fator comum. Então, X mais Y vezes, ó, o que faltou, o A e o B, né? A mais B. Então também daria certo x vezes y vezes a mais b e a mais b vezes x mais y. Tipo, é a mesma coisa, de fato, a gente acaba chegando nela. Um pouco da ideia de fatoração, a gente está pensando também, né? A gente está saindo dessa propriedade aqui, né? Que é uma propriedade poderosa, que é a propriedade distributiva, né? E aí a gente está pensando que o que a gente está fazendo, né? Bom, a propriedade distributiva, eu vou ter aqui, né? Eu vou ter esse valor x, né? Talvez seja interessante aqui colocar os... não precisa não. Bom, então aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter o x e o x está multiplicando uma adição, né? Um a mais b. E aí eu sei que isso daqui é a mesma coisa de dizer que isso vai ser x vezes a mais x vezes b, né? Não precisa colocar o pontinho ali do vezes, eu coloquei só para dar uma ilustrada, mas na maioria das vezes eu acabo não colocando, né? E que tanto faz, como a ordem dos fatores não altera o produto, tanto faz a gente escrever ax mais bx, como também tanto faz a gente escrever bx mais ax, porque a ordem das parcelas também não altera a soma, como também tanto faz a gente escrever xb mais xa, né? Todas essas coisas são iguais, né? E aí, o que a gente está fazendo na fatoração? A gente está pegando a fatoração aqui, né? O resultado já dessa distributiva, né? O desenvolvimento dessa distributiva. E ao invés de fazer a multiplicação, a gente vai fazer a divisão, né? A divisão. Então, olha só. Quando eu pego aqui uma outra maneira de pensar ali de cima, né? O ax mais b. Então, eu vou pegar aqui já dado o ax mais bx, né? Vou pensar aqui na divisão. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui, né? Se eu quiser colocar o fator comum, qual que é o fator comum? O fator comum é x. Porra, e se eu não tiver o fator comum, dá para fatorar? Então, até dá. Dá para você colocar um fator que não existe ali no negócio. Por exemplo, eu posso pensar ax mais b. E eu quero colocar o x em evidência. Por quê? Porque eu sou muito louco, eu quero colocar o x em evidência. Estou colocando o x em evidência, pelo que eu vou multiplicar o x para chegar no ax, né? Bom, isso é pelo a, de fato, está dado, né? Mas pelo que eu vou multiplicar o
o que eu vou multiplicar para chegar em B, né? Então, x vezes uma espécie de y, né? Isso dá um b, né? Onde esse y eu não sei o que é. É o que eu quero descobrir. Bom, y vai ser igual a b sobre x, né? Então, isso daqui vai ficar b sobre x. De fato, por quê? Porque x vezes b sobre x, você simplifica x com x e você fica só com b. Então, também é possível a gente pensar, quando o fator não está ali, a gente coloca o inverso do fator ali, né? Não tem problema nenhum. E isso pensando sempre que o A e o B são números reais, né? A gente está pensando nesse lugar aqui. A partir disso, eu acho que a gente consegue fazer algumas coisas já, né? Vou falar um pouco ali da diferença de quadrados, que vai vir depois ali na sequência, que é justamente essa ideia aqui, né? Ó, quando a gente pega aqui um número ao quadrado menos outro número ao quadrado, a gente vai ter que isso é o produto da soma pela diferença, né? Como que a gente pode pensar isso daqui a partir dessa ideia de fatoração? Bom, a gente pode pensar também essa ideia a partir de... deixa eu limpar esse quadro todo aqui, porque já está bem poluído. A gente pode pensar a partir de... vamos pensar a partir de... Então, eu vou pegar aqui um A ao quadrado menos o B ao quadrado. E eu vou, para chegar, né, para chegar ali na ideia do produto da soma pela diferença, que tanto faz, né, como a ordem dos fatores não altera o produto, tanto faz você escrever a diferença vezes a soma, né, isso é a mesma coisa, né, tanto faz. Mas aí o que eu quero pensar aqui? Eu vou pegar esse A quadrado aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou somar AB e vou subtrair AB. Por que eu vou fazer isso? Porque é o seguinte, se eu pegar esse negócio aqui, ó, isso é exatamente igual a zero, né? Então tá sem problema, né? Porque zero é elemento neutro, então eu não estou modificando. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Bom, eu vou poder fatorar esses dois termos aqui e depois fatorar esses dois termos aqui, né? Por que os primeiros dois? Porque eu tenho A nos primeiros dois, né? E por que os dois segundos? Porque eu tenho menos B nos dois segundos, né? Então eu posso fazer isso. Pô, se eu quiser pegar o primeiro aqui com o terceiro e depois pegar esse com esse, beleza, também vai dar certo, né? A ideia do agrupamento tá aí. Então, ó, vou pegar os dois primeiros ali. Então, vamos escrever separados os fatores para a gente conseguir visualizar, né? Então, o primeiro ali, A ao quadrado, é A vezes A, mais A vezes B, mais, mais não, né? Menos A vezes B de novo e menos o B vezes o B, né? Então, a gente tem essas coisas, né? Precisa colocar parênteses? Pô, mano, você está fazendo somas e multiplicações, né? Sabe que a ordem do negócio, ela de fato, ela já vai respeitar a ideia de multiplicações primeiro, né? Antes das somas e subtrações. Então, pode colocar parênteses? Pode, precisa? Não vou colocar porque não precisa. Então, aqui, ó, quais são os fatores comuns? Então, eu vou pegar fator comum. Eu tenho A aqui e tenho A aqui. Depois, fatores comuns. Eu tenho o B aqui e um menos ali na frente. Eu tenho um B aqui e um menos ali na frente. Tem um menos nos dois, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu pegar o A, peguei o A. O que vai sobrar? Ó, outra coisa que a gente pode pensar. O que a gente coloca aqui, né, no lugar desse Y, né? A gente vai colocar o seguinte. Qual número, né, que eu multiplico, né? Tipo, o A vezes Y, que é esse número que a gente não sabe, ele tem que ser igual ao A vezes A, né? O A vezes Y é igual a A vezes A. Supondo que o A não é zero, A simplifica com A, e a gente tem aqui que Y é igual a A, né? Então, firmeza. Então, aquele Y ali, ele é exatamente igual ao A. Mais. Bom, qual o número que eu multiplico, né? Então, A vezes Y é igual a A vezes B. Simplificar com A, Y é igual a B. Então, B. Aí aqui põe o menos B. E depois, mesma coisa, né? Vai ficar o A mais o B. Bom, colocando o A mais B em evidência, porque é fator comum, aí depois eu vou ficar com A menos B aqui depois, né? Porque é o que sobrou aqui, o A, e sobrou aqui o menos B, né?
Bom, então um pouco da ideia da diferença de quadrados é por esses lados aí que a gente vai mexer, né? Tá. Aí, isso é a diferença de quadrado, né? Estou pensando exatamente aqui, a ao quadrado, somei AB, subtraí AB, e depois eu subtraio B quadrado, né? Então, mais uma vez, isso é A mais AB, menos B, põe em evidência, aqui dá um mais AB, e aí depois a gente tem o A mais B multiplicando o A menos B. Beleza. Outra coisa é, e se esses termos aqui, eles forem similares, né? E se eles forem iguais? Se ao invés da gente somar e subtrair, a gente somar duas vezes, né? Então, vamos pegar aqui a ideia do produto notável. Não sei se já vale a pena fazer ele pela fatoração, ou se a gente não... Vamos fazer, vamos desenvolver do jeito que está ali, que acho que assim ninguém se perde, né? Assim não fica perdido. Bom, então eu vou pegar esse a quadrado mais esse b ao quadrado e vou somar. Então, é como se a gente fizesse assim, né? O a ao quadrado mais o b ao quadrado, e aí eu vou somar, né, AB duas vezes. Então, vou colocar aqui o 2AB mais o B ao quadrado. O que é isso daqui, né? Isso é A ao quadrado mais AB mais AB mais o B ao quadrado. Bom, muito parecido com o de cima, né? Só que qual que é a diferença? A diferença é os sinais, são os sinais aqui, né? Porque do outro aqui a gente tinha um mais e um menos, né? Agora a gente tem dois mais. Esses dois mais vão implicar que depois a gente vai ficar com A mais B, onde a gente ficava ali com o menos... Vamos fazer, né? Passo a passo, é melhor. Então, o A vezes A mais B, e depois mais B vezes A mais B. Então, isso daqui é igual a A mais B vezes A mais B. A mais B vezes A mais B. Que é a mesma coisa da gente escrever o tal do A mais B ao quadrado. Beleza? Sucesso. Firmeza. E depois a gente também pode pensar na ideia de pegar esse A ao quadrado e ao invés de somar, eu vou subtrair 2AB. Né? Então eu vou ficar com esse processo, A ao quadrado menos AB, né? Porque o menos 2AB, mais B ao quadrado. Isso vai ser igual a põe em evidência, ali fica A, ali fica menos B, e aí mais, põe B em evidência, ali vai ficar, põe B em evidência. Se você pôr B em evidência, aí vai ficar menos A mais B, né? E eu não quero menos A mais B, eu quero A menos B. Né? Ó, vai ficar menos A mais B, né? O que eu tenho que fazer com isso daqui para virar A menos B? Tenho que multiplicar por menos 1, né? Se eu multiplicar por menos 1, é a mesma coisa de eu já vir aqui, ó, e colocar um menos aqui na frente. Né? Então, é isso que eu ponho em evidência. Eu ponho menos B em evidência, e depois aqui dentro dos parênteses, eu vou ficar com o A menos B, né? Menos B vezes menos B vai para mais B quadrado. Aí, firmeza, aqui passo a passo, né, a gente consegue entender que vai chegar também no A menos B ao quadrado. Aí, beleza, essas coisas vão tomar nomes, né, isso daqui vai ser o quadrado perfeito, né, e isso daqui vai ser o quadrado da diferença. Quadrado da diferença. Então, quadrado perfeito, quadrado da diferença, né. Quadrado perfeito, quadrado da diferença, também pode chamar de enfim, né, quadrado da soma e o quadrado da diferença. O quadrado da soma, tá bom? Você tem uma soma aqui dentro, o A mais B, o A mais B está aqui dentro, isso é uma soma, e isso está ao quadrado. Então, o quadrado da soma, não é a soma dos quadrados, né? Então, é uma coisa que já é importante a gente dar uma atenção também, né? Que é diferente quando a gente está fazendo o quadrado da soma
A mais B ao quadrado. O quadrado da soma. Aí você faz a soma dos quadrados. O quadrado da soma, né? O quadrado da soma é uma coisa, outra coisa é a soma dos quadrados, né? São coisas distintas, tudo bem? Percebe assim, ó, se eu pegar, por exemplo, 3 mais 5, e isso daqui ao quadrado, isso daqui é 8 ao quadrado, que é igual a 64. Se eu pegar 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, isso daqui é 9 mais 25, que é igual a 34, né? Então essas coisas são distintas, são diferentes. Tudo bem? Espero que tudo bem, né? Bom, aí depois a gente tem um cubo perfeito ali, né? Então eu vou fazer o cubo perfeito a partir do desenvolvimento. Então, talvez seja mais interessante já fazer isso, né? Então ali, ó, a gente vai ter a ideia do A mais B ao cubo. Só que A mais B ao cubo é exatamente igual... deixa eu colocar aqui. Vou deixar essas coisas aqui, né? Porque aí a gente já usa o resultado dali para dar uma lembradinha. Então aqui, ó, o A mais B ao cubo. Isso é exatamente igual a A mais B ao quadrado vezes A mais B, né? Tudo bem? Suave isso. Então a gente pode pensar isso daí, né? Só que A mais B ao quadrado, quanto que vai ser? Se a gente voltar uma voltadinha aqui, ó, a gente percebe que, se não subir, não precisa me subir muito ali, né? Ó, A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado. Então aquilo ali vai ficar A quadrado mais 2AB mais B quadrado vezes A mais B, né? Firmeza, firmeza, né? Sucesso. E aí o que a gente faz? Bom, agora a gente vai ter que fazer as distributivas, né? Então, fazer a distributiva do A quadrado com A... do A quadrado com A, fazer a distributiva do A quadrado com B. A quadrado com A dá A ao cubo. A quadrado com B, A quadrado vezes B. Depois eu vou pegar o 2AB, fazer vezes A e fazer vezes B. Então, 2AB vezes A é 2A vezes A, né? A quadrado vezes B. E isso mais 2A vezes B, então B ao quadrado. E agora eu vou pegar e fazer o que resta, né? Vou fazer o B ao quadrado vezes o A, então isso vai ficar AB ao quadrado, mais o B ao quadrado vezes B, que fica o B ao cubo. Bom, organizando um pouquinho isso, né? O A ao cubo está aqui sozinho. Eu tenho aqui, né? A quadrado mais 2A quadrado B. E depois eu tenho aqui o AB quadrado mais 2AB quadrado, né? Então isso daqui vai me dar 3A quadrado B mais 3AB quadrado, né? E isso daqui mais B ao cubo. Bom, então, beleza, né? Um pouco parecido aí com a ideia do... um pouco parecido ali com a ideia do quadrado perfeito. Bom, aqui se eu pegar o A menos B ao cubo, aí você vai fazendo a continha, vai dando a mesma coisa, parecida, né? Só muda o sinal. Uma coisa que eu acho válida aqui a gente pensar também é que a gente pode escrever A mais B, o A menos B, como A mais menos B, né? Ao cubo. Por quê? Porque eu já tenho A mais B ali, né? Eu uso com uma parcela menos, e isso fica muito legal, assim, né? Eu vou fazer desse... Ó, desenvolvam do primeiro jeito, desse jeito aqui que tá o cubo, e eu vou desenvolver desse... Opa, ali não tem 3, né? Eu coloquei 3 ali olhando de besta. Aqui não tem 3. Então, se a gente fizer parecido aqui com o que deu ali em cima, a gente vai ficar o seguinte, ó. Vou pegar, essa é a primeira parcela, essa é a segunda parcela, né? Lá no outro, a primeira era A e a segunda era mais B. Aqui é A e a segunda é menos B. Então, o que vai ficar ali, ó? A primeira parcela é A. Então, A ao cubo, né? A segunda parcela é 3 vezes a primeira ao quadrado vezes a segunda. Só quanto é a segunda? É menos B. Então, eu tenho que colocar aqui menos B. Então, mais
o 3A vezes menos B ao quadrado. E isso mais o menos B ao cubo. Tudo bem? E aí, firmeza. Aqui o resultado vai mudar um pouquinho, né? Por quê? Porque vai ficar ao cubo. Ó, o menos B, né? Menos B multiplica aquilo ali positivo, fica menos. Então, fica menos 3A quadrado B. O mais continua ali, né? Por quê? Porque menos B ao quadrado é B, né? Então, só 3A e o B ao quadrado. É B positivo, né? Isso é positivo ao quadrado. E ali, ó, o menos B ao cubo dá menos o resultado, né? Então, aqui menos é a mesma coisa da gente escrever menos B ao cubo. Então, você altera o sinal do A ao quadrado e do B ao cubo aí, quando você tem a diferença. Bom, isso é um pouco da parte teórica, assim, de maneira muito grotesca, sucinta, assim, de fato, é um pouco da parte teórica, né? Um pouquinho aí da parte teórica. Bom, eu vou fazer uma porção de exercícios. Fazer um montão de exercícios. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Já tem 26 minutos, tá. Fazer um pouquinho de exercício para treinar isso aí, né? Vou pegar aqui a listinha do óbvios mesmo, aqui esse material, acho que é bacana, mas eu queria pegar um outro ali para fazer, não sei se é esse, eu vou pegar um outro material aqui, tem uma lista do André Augusto também, que ela é bem interessantezinha, e ela tem um monte de coisa pra gente dar uma treinada. Então eu vou pegar aqui, ó, André Augusto, faturação. Produtos notáveis. Acho que aí já aparece no Google Rapidex. Aqui mesmo, já tá aqui, ó. Aqui. Essa lista tem várias páginas, né? Várias páginas, 3 páginas. Bom, acho que fazer essa lista aqui, qualquer coisa fazer alguns exercícios lá da outra também, porque acho que essa daqui ela é bastante interessante, essa listinha aqui, dá pra dar uma treinada boa. Salvar isso aqui no PDF. Deixa eu salvar aqui no meu desktop. Faturação. Exercícios. André Augusto. Exercícios. Faturação. Exercícios André Augusto. Bom, então vamos pegar essa listinha aqui. Vou abrir ela aqui para nós. Não é aqui, estou muito louco. É exatamente aqui. Área de trabalho. Faturação. Abrir todas aqui. E a gente vê o que a gente vai fazer. Então, vou deixar separado assim, sei lá. Bom. Então, ó, começar ali fazendo um pouquinho desses negócios, desenvolver um pouquinho alguns ali, pra ver se a gente, né, se alegra aí com esse negócio. Desenvolver pro lado de cá, talvez. Desenvolver pro lado de cá. Não desenvolver... não sei se desenvolve esses primeiros aí, vai pegando e resolvendo em outro lugar e desenvolvendo. Tá, resolvendo ali os primeiros ali. Bom, então vamos pegar o A ali, pra gente, né, ter uma ideia aí. Então é pra desenvolver ali os produtos notáveis, né. Então, desenvolver os produtos. Não sei se começa primeiro pela faturação, nem coloca faturar no segundo, né. Vou faturar primeiro. Não sei se é uma boa... vamos faturar primeiro pra gente ver mais ou menos aqui. Vamos para produtos notáveis. Então, vou pegar o primeiro ali.
que dá 3A mais 2 ao quadrado, né? Então, ó, vamos fazer bem devagarzinho para a gente ver. Eu vou fazer assim não, porque eu quero um pouco de espaço aqui. Então, vamos fazer um pouco aqui para cima, assim. Esse exercício A, né? O A diz assim, 3A mais 2, e isso aqui ao quadrado. Bom, o que eu estou pensando aqui? Eu estou pensando em 3A mais 2 vezes 3A mais 2, né? Então, ó, de novo, a fatoração, a distributiva, né? A distributiva, vou pegar esse negócio aqui, multiplicar por esse negócio aqui, multiplicar por aquele outro negócio que está ali do outro lado, né? Multiplicar pela primeira e pela segunda parcela. Então, como é que vai ficar isso? Isso vai ficar 3A mais 2 vezes 3A mais 3A mais 2 vezes 2. Firmeza? Estou fazendo passo a passo mesmo, passo a passo, né? Então, ó, vai pegar distributiva de novo, né? Distributiva mais uma vez. Então, 3A vezes 3A, ó, 3A vezes 3A, 3A vezes 3A, mais 3A vezes 2, mais 3A vezes 2 ali do outro lado, ali na outra parcela, né? 3A vezes 2, mais 2 vezes 2. Então, no começo aqui a gente vai ter 9A ao quadrado, mais 6A, mais 6A, mais 4. Isso é a mesma coisa aqui, 9A ao quadrado, mais 12A, mais 4. Bom, e aí o que eu queria lembrar aqui? Quero lembrar o seguinte, né? Então, lembrar. O que a gente precisa lembrar? O seguinte, o A ao quadrado, o A mais o B ao quadrado, a gente viu que era a mesma coisa de fazer o quadrado da primeira mais 2 vezes a primeira vezes a segunda mais o quadrado da segunda, na famosinha frase. Então, olha só, eu quero encaixar aquele esquema de cima aqui embaixo. Por quê? Porque aí, vamos fazer a partir daí, né? A partir daí, pelo menos, a gente, né, poupa alguns caminhos. Então, eu vou pegar aqui, de novo, aqui, ó, o 3A mais 2 e isso aqui ao quadrado. Então, ó, o quadrado do primeiro, ó, o primeiro aqui é 3A. Ali o primeiro era só A, né? Aqui é o 3A. Então, 3A vai ficar ao quadrado. Então, quadrado do primeiro, da primeira parcela. Mais duas vezes, ó, o 2 está ali, o 2 está fixo, a primeira vezes a segunda, né? Então, mais duas vezes a primeira parcela, 3A, vezes a segunda parcela, 2. Tudo bem? Mais a segunda parcela ao quadrado. Então, o 2 ao quadrado. Beleza, aí ó, 3A ao quadrado dá o 9A ao quadrado, né? 3 ao quadrado e A ao quadrado. Mais 3 vezes 2 vezes 2 dá 12. 12A, então 12A. 2 ao quadrado dá 4. Então a gente já chegou aqui no resultado, né? A gente já chegou aqui no resultado. Então, eu quero que a gente consiga, eu queria muito que a gente conseguisse pensar essa ideia do primeiro ao quadrado, né, vezes o dobro do primeiro vezes o segundo, né, o produto dos dois, vezes o segundo ao quadrado, né? E quando for subtração, vai ficar menos 2AB, né? Lembrando aqui do ladinho aqui, ó, A menos B ao quadrado, do que a gente fez aquela hora, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, né? Bom, então, vou fazer alguns aqui de baixo aqui, só para esboçar, tá bom? Então, vamos fazer alguns daqui. Então, o A ali já está feito, vou fazer o B. Então, o que vai ser o B? O B vai ser o A, ó, quadrado, ó, o B é AB mais 3. Eu não vou copiar aqui, não. Não, vou copiar assim, né? Porque senão também acho que vai ficar muito estranho. Bom, então, primeiro ao quadrado, ó, AB ao quadrado, né? Não tem o que fazer. Mais, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes AB, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Então, isso vai ser
Ó, AB ao quadrado pode deixar daquele jeito, né? Se quiser escrever assim também, pô, dá no mesmo, né? E aí, ó, 2 vezes 3 dá 6, 6AB. Mais 3 ao quadrado, 9. Acaba aqui, né? Acabou aqui. Vamos pegar lá o C, Czinho. O C é 5AB mais 2B e isso ao quadrado. Então vamos lá, o quadrado do primeiro. 5AB ao quadrado. 5AB ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 5AB, vezes o segundo. Mais 2B e isso daqui ao quadrado. Então, isso daqui vai ser o quê? 25A quadrado, B quadrado. Se quiser deixar 25 e AB, né, entre parênteses ao quadrado, também é a mesma coisa. Mais 5 vezes 2 vezes 2, né, então dá 20. A, B, ó, o A não tem mais A, mas B tem um B aqui e um B aqui. B vezes B, B ao quadrado, mais 4B ao quadrado, né? Então, essa é a C. Aí a D. Bom, o que vai ser a D? O quadrado do primeiro, 9, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 3 vezes y. Isso dá 6y, mais o quadrado do segundo, y ao quadrado. Aí, firmeza, isso é a D. Então, aí, vamos lá, mas aí, primeiro ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes a primeira vezes a segunda, ou seja, 2 vezes x vezes 7. 14x, mais o segundo ao quadrado, 49. Firmeza, isso vai ser na soma, né? Vamos pensar um pouco ali a diferença. Então, o F, né? F, A menos 3 ao quadrado. A gente viu, né? Que é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes. Então, ó, o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, segundo. Já está usando menos ali, né? Mais o segundo ao quadrado. Então, isso é A ao quadrado, ó, menos 2 vezes 3. Então, menos 6A mais 9. Outra coisa que é interessante pensar aqui também, ó, sempre isso, né? A subtração a gente pode escrever como mais o oposto, mais o oposto do número, né? Então, isso daqui, se a gente quiser encaixar na soma lá de cima, o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? E isso mais o quadrado do segundo. Percebe que o resultado seria o mesmo, né? Você também ia chegar no A ao quadrado, menos, né? Por quê? Porque 2 é positivo, A é positivo e B é negativo, então dá menos, né? Então, menos 2AB mais 9, né? De qualquer jeito, chegaria nisso. Isso seria F, né? Vou pensar aí a G, né? Então, dá uma apagadinha aqui. Pensar ali a G. A G. Pô, a G também é a mesma coisa, né? Muito parecido. A G vai ser AX menos 7 ao quadrado. Então, ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, isso é A ao quadrado, X ao quadrado, menos 14AX mais 49. Beleza? Bom, então, CFG, vou pensar ali a H. H, o que é H? 2xy ao quadrado, ó, quadrado do primeiro. 2xy ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, 2xy, vezes o segundo, 2yz, mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui vai ser igual a quanto? Bom, isso daqui é igual a, ó, 2 ao quadrado, 4x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso dá 8. X não tem mais nada, então x, y vezes y ao quadrado. E o z? Z. Mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4, y ao quadrado, y, z ao quadrado, z ao quadrado. Então, 4x ao quadrado, y ao quadrado, menos 8x, y ao quadrado, z, mais 4y ao quadrado, z, quadrado. Tudo bem?
Ó, sempre, né, pensando que poderia escrever isso daqui como 4, e isso aqui, ó, xy ao quadrado é a mesma coisa, né, aquela propriedade lá de potenciação, né. Aí o 8xy ao quadrado aqui não tem muito o que fazer, e aqui também poderia escrever, né, se quiser escrever, dessa forma aqui também estaria correta, sem problema nenhum. Bom, isso é h, né. Eu não sei mais o que vale a pena fazer aí do quadrado, né, eu acho que já foram alguns exemplos já. Tem algum cubo ali? Vamos pensar um pouco a ideia do cubo ali, né? Aonde a gente tem valores ao cubo? Vai diferenciar. Até a K ali, né? A K já é outra coisa ali, né? A K. A K vai dar um produto da soma pela diferença, né? Então o que vai ser a soma pela diferença? Então vamos lá, ó, vamos pensar aí, ó. 3A vezes 3A, fazer distributiva, né? Faz a distributiva, não sei como, é isso, né? Fazer distributiva. Ó, tanto eu posso fazer isso daqui vezes um, depois vezes o outro, ou eu posso fazer aquele negócio de faz o primeiro vezes os dois, depois faz o segundo vezes os dois. Isso é a mesma coisa, né? Só que, ó, primeiro vezes dois, segundo vezes dois, tá saindo da ideia de fazer todo o fator, né, vezes o que tá aqui, que é a diferença, né? Você não pode tirar um pedaço do negócio, mas coincide nesse caso, né? Então, ó, o primeiro vai ficar 3A vezes 3A, depois 3A vezes menos 1, então menos 3A. Depois 1 vezes 3A, então mais 3A. Depois 1 vezes menos 1, então menos 1. Aí o que vai ser isso? 3A vezes 3A? 9A ao quadrado. Menos 3A mais 3A, 0. A, né? E isso daqui menos 1. Tudo bem? Isso daqui é a diferença de quadrados, né? Porque a gente pode escrever isso como 3A ao quadrado menos 1 ao quadrado, né? Diferença de quadrados, perceba. Isso encaixa. Mesma coisa o segundo lá, o L, né? Diferença de quadrados, né? Então, AB mais 2 vezes AB menos 2, né? O que vai ser isso daqui? Isso vai ser o AB ao quadrado menos 2AB mais 2AB menos o 2 ao quadrado, né? Então, isso daqui é o A ao quadrado, B ao quadrado, se quiser escrever assim, menos o 4, né? Porque menos 2AB com mais 2AB vai para zero, né? Assim como o 3A menos 3A aqui foi para zero também. Ali, ó, o M, JKM, vamos fazer o M ali, ó. O M é a mesma coisa, ó. Quadrado do primeiro, né? Quadrado do primeiro, então o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, então menos o Y ao quadrado, né? E isso daqui é a mesma coisa que 25 ao quadrado menos y ao quadrado. Se quiser escrever assim, não tem problema nenhum. Ó a n, né? A n vai ficar 4 menos y ao quadrado. Aí, beleza. Aí a o já é cubo, né? Então a o, vamos mexer um pouquinho ali com a o. Vamos tocar ali a o. A o vai dar para nós a mais 3 ao cubo, né? Então, lembrando, né, a ideia de que o A mais B, né? Vamos pegar A mais B não para não confundir as coisas ali, né? Mas, por exemplo, pegar um N mais M, que dá no mesmo, ao cubo, isso daqui ia ser N ao cubo mais 3N ao quadrado M mais 3N M ao quadrado mais M ao cubo, né? E se a gente fizesse com menos, né? Menos M, isso daqui ao cubo, a gente viu, né, que a gente chegaria no n ao cubo menos 3n ao quadrado m mais 3n m ao quadrado menos o m ao cubo, né? Também lembrando que a gente pode escrever isso daqui como n mais menos m ao cubo, né? Mesma coisa da gente escrever, e aí caberia o modelo aqui de cima, tomando muito cuidado só com esse menos m aí, né? Bom, vou deixar esse daqui embaixo aqui só pra gente fazer isso. Então, ó, o primeiro ao cubo, né? Então, A ao cubo mais, né? Ó, eu vou fazer mais ainda esse daqui. Eu vou desenvolver os produtos, produto notável dele, para ver que é mais interessante a gente já saber o resultado direto do que fazer passo a passo, né?
Então, eu vou fazer aqui, ó, o a ao cubo, vou escrever como o a mais 3 ao cubo, vou escrever como a mais 3 ao quadrado, vezes a mais 3. Então, o que, que vai ser isso daqui? Isso vai ser igual a... Ó, a mais 3 ao quadrado, a gente já fez lá em cima, né? Várias coisas ali ao quadrado, né? Ali na parte de cima. Então, isso vai ficar a ao quadrado mais 6a mais 9. E depois, isso vezes a mais 3, né? Então, agora fazer as distributivas, né? Tudo bem? Então, vamos lá. A ao quadrado vezes a dá a ao cubo. A ao quadrado vezes 3, 3a ao quadrado. 6a vezes a dá 6a ao quadrado. 6a vezes 3 dá 18a. 9 vezes a dá 9a. 9 vezes 3 dá 27. Bom, então isso vai ser igual a ao cubo. Ó, que tem a quadrado soma, né? Então, mais, ó, o 3 e o 6, né? Tá ali. Então, 9 ao quadrado. O que não tem a soma também, né? 18 mais 9. Então, o 27a mais 27, né? Então, assim acabaria a continha, né? Ó, se a gente pensar de fato aqui, vamos pensar aqui, né? Aqui acaba, tá bom? Aqui acaba. Só que aí eu vou pensar justamente pegando esse exemplo aqui de baixo, né? Sabendo que a gente vai chegar no mesmo resultado dali, tá bom? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui de baixo. Então, vou apagar isso aqui. E vou pegar o exemplo ali de baixo. Para fazer ele como espécie de padrão. Então, ó, o primeiro ao cubo, né? N ao cubo. Então, a ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. 3 vezes a vezes ao quadrado, né? O primeiro ao quadrado vezes o segundo. 3. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Mais o segundo ao cubo, né? Então, isso é igual a ao cubo mais, ó, 3 vezes 3 dá 9, ao quadrado, mais 3 vezes 3 ao quadrado, é 3 ao cubo, né, que é o 27, e o azinho ali, mais 3 ao cubo, que é 27. Então, é uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais direta de chegar no mesmo resultado, né, de fato. Assim, a gente não enfrenta grandes dificuldades, né. Pensar ali o Q, por exemplo, né, que é o que? O que vai ser uma diferença, né? É o x menos o 5 e isso ao cubo, né? Então, ó, vamos lá. Posso pensar ali, vamos lá. X ao cubo menos 3 vezes o x ao quadrado vezes o 5 mais 3 vezes o x vezes o 5 ao quadrado menos o 5 ao cubo, né? Então, isso é x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 75x menos 125, né? 5 ao cubo. Então, firmeza, isso daí vai ser no primeiro, essa ideia dos produtos notáveis aí e tal, desenvolver aí algumas coisas. Tem resposta na página 3 desse arquivo aí, né, para quem quiser também, para ir conferindo. E essa é a primeira parte aí dos produtos notáveis. Vou falar um pouquinho, fazer alguns de fatoração ali, né. Lembrando que a fatoração vai ser esse negócio de pegar, né, uma soma de duas ou mais parcelas e levar em um produto de dois ou mais fatores. Vamos começar ali pelo A, né? Então, vamos começar pelo A. Então, o A começa com 2x mais 2. Isso daqui vai ser igual a quê, né? Bom, qual que é o fator comum? O fator comum é 2, né? É 2. O 2 está tanto aqui, né? Quanto também está aqui. E nesse segundo, o 2 está multiplicando o quê, se não tem nada ali? Bom, o 2, se não tem nada, está multiplicando 1, né? Porque 2 vezes 1 acaba sendo 2. Então, vou colocar o 2 em evidência. Tchananã. E aí, beleza. Ó, uma outra maneira de pensar isso é você dividir, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, o 2x e vou dividir por 2. Por quê? Porque aí eu sei que o resultado vai dar aqui dentro o número, né? Vai dar esse x, que é justamente o número que está aqui dentro, né? Lembra que eu falei assim para vocês? Eu falei, ó, chama aqui de y. Aí, o que vocês vão fazer? Bom, é 2 vezes esse y, 2 vezes esse y, tem que ser exatamente igual a 2x, né? Porque eu tenho que voltar para a quando fazer distributiva. Então, o y vai ser igual a 2x sobre 2, que é exatamente igual a x, né?
Então, essa é uma maneira da gente pensar também, de você pegar a parcela e divide pelo que você colocou em evidência, né? Para você saber o que ficou. Com número é meio óbvio isso, né? Mas depois quando a gente começar a mexer com as escolas, com variáveis ali, com números implícitos, né? Aí vocês vão ver que vai começar a ficar um pouco mais divertido. Então, e isso daqui mais 1, né? 2 vezes x volta para 2x, 2 vezes 1 volta para 2. Então, bacana, esse daí é o primeiro, tá? Fatorado. A segunda ali, né? Exercício B. Então, x ao quadrado menos 1, né? Então, o que eu vou fazer isso para fatorar? Já dá para saber direto, né, que isso daqui é 1 ao quadrado, e aí você tem o x mais 1 vezes o x menos 1, né? Porque você tem diferença de quadrados. Isso já é uma possibilidade de visualização, né? Outra possibilidade de desenvolvimento disso daí é a gente pensar justamente que a gente pode pegar esse x quadrado e somar, né, o x e subtrair o x, e isso continua menos 1, né? Somou e subtraiu o x dá 0, né? Então aí o que eu faço aqui? Bom, vou fazer a fatoração por agrupamento. Então primeiro eu pego o x, aí vai ficar x mais 1, né? Ó, se eu pegar isso daqui e fizer a distributiva, eu volto para esse daqui de cima, né? Então firmeza, tá valendo essa fatoração, não estou mentindo. Vou pegar o menos 1, por quê? Porque menos x é menos 1 vezes x, né? Então menos 1, ponho ele aqui em evidência, e aí ali dentro vai ficar x mais 1 também, né? Se eu fizer menos 1 vezes x, eu volto para menos x. Se eu fizer menos 1 vezes 1, eu volto para menos 1. Bom, então agora eu vou pegar aqui o nosso x mais 1 e o nosso x menos 1 vai ficar aqui do ladinho, né? Então a gente chega na mesma ideia do x mais 1 vezes x menos 1, né? Então firmeza. Então isso é uma possibilidade. Bom, vamos lá para o C. Deixa eu ver o que é o C. O C dá um A, ó, o C já está ficando mais interessante. Ó, dá um AX ao cubo mais um BX ao quadrado mais AX mais B, né? Isso vai ser igual ao quê? Bom, ó, AX e B você tem ali nos primeiros termos, né? Pô, quais são os primeiros termos? Então eu vou escrever ali nos primeiros termos, eu vou abrir os primeiros termos para ficar evidente a fatoração, né? Porque a gente vê os fatores comuns e fica evidente. Eu não preciso abrir tanto, né? Só preciso fazer aparecer um x quadrado. Tem x quadrado ali, né? Se quiser, pode escrever, né? Da maneira totalmente explícita ali, né? E aí você já percebe assim, ó, tem x vezes x aqui, tem x vezes x aqui, né? Então, x vezes x vai ser o que está em evidência. O que vai ficar dentro? O que faltou, né? Então, a x aqui e mais o b ali é o que faltou. Que é a mesma coisa que x quadrado a x mais b. Então, é uma possibilidade de como a gente pensa isso, né? Se separar por vários fatores. É uma outra maneira de tentar pensar essa fatoração aí, né? Já que você está pegando os fatores comuns, x, fatores comuns. Bom, então, fazendo aqui a continha, ó, o que vai dar? X ao quadrado é fator comum, e aí você vai ficar com ax mais b, né? E aí, dali do outro lado, você já tem o ax mais b. Então, como que você vai fazer para fatorar? Bom, põe um 1. Já que você já tem o ax mais b, pensa com 1, né? Ax mais b, ó. Isso daqui é a mesma coisa do que eu vim aqui, ó, apagar esse 1 e apagar esse parênteses, ó. Não mudou nada quando eu venho aqui, coloco aqui um parênteses e coloco aqui o 1, porque o 1 fazendo distributiva continua aquela mesma coisa. Mas é interessante colocar um ali, por quê? Porque aí a gente consegue constatar, né, tipo, com mais evidências, que quando eu faço a fatoração e o ax mais b, né, essa retinha que é o meu fator comum, o que vai ficar depois é o meu x quadrado mais o 1, né? Isso é o que vai restar. Isso é o que vai restar. Bom, e aí os exercícios continuam. O D ali, ó, o A é fator comum, bem como o 3. Já vamos fazer o D ali também. Vou ocupar pelo menos essa parte aqui. A parte de fatoração ela é bacana. Então o D, ó. O D é 3A mais 6AB, né? Isso é igual ao quê? Bom, ó, o 3A, né? 3A, e aí eu posso escrever, né, mais, olha só, eu posso escrever aqui como 2 vezes 3A vezes B, né? Então, o 3A, ele é fator comum, né? Ó, o 3A tá aqui, 3A tá aqui. Então, eu tenho 3A. Aí, de novo, pô, o que eu vou colocar aqui? Você pode pegar a parcela que está lá, dividir pelo que você colocou em evidência para descobrir.
Então aqui dá 1. Eu vou pegar a parcela que está lá, 6AB, dividir por 3A. Então o que vai dar? A divide com A, 6 divide com 3. Aí aqui fica 2, 2 vezes B, 2B. Então 1 mais 2B. Né? Então tá fatorado também. Então tem essas diversas maneiras. Você pode pegar ali a parcela, dividir pelo que você colocou em evidência para encontrar qual que é o número, de dentro do parênteses, né? Os números que vão ficar na soma, na adição. Você pode, enfim, pensar de diversas maneiras isso daqui, né? De fato, pode pensar de diversas maneiras. Olha aí que sacana, né? Só tem um Z ali, né? Então fica Z vezes XY mais 7. A F não tem nada em comum, né? XYZ e ABC tem nada, então não fatora. E aí, várias fatorações ali, eu não sei qual vale mais fazer de fatoração. Vou fazer umas fatorações ali por agrupamento. Eu não sei, por agrupamento já ou não. Vamos pegar a J é bacana, né? Porque a J parece que não dá, né? J é x² mais 6x mais 9. Pô, o que você pode pensar? Você pode pensar o seguinte, né? Você pode pensar a raiz do primeiro, né? Já que o primeiro ao quadrado, né? O primeiro ao quadrado, e você pode pensar a raiz do segundo, né? Então fica x e 3, né? Então isso daqui ao quadrado. Será que isso bate com aquilo ali? Bom, o primeiro ao quadrado é x². 2 vezes o primeiro vezes o segundo é 2 vezes x vezes 3, dá 6x. O segundo ao quadrado é 3 ao quadrado, que é 9. Então bateu também. Essa é uma maneira de pensar, né? O x mais 3. Outra maneira de pensar, caso queira, né? Como esse é um trinômio quadrado perfeito, a gente pode pensar, x ao quadrado, vou escrever esse 6x como 3x mais 3x. E isso daqui mais 9. Aí eu venho aqui fatório em relação ao x. Depois eu venho aqui fatório em relação ao 3. E aí eu cheguei no... em relação ao 3 aqui fica 3. E aí eu cheguei no tal do x mais 3 vezes x mais 3, né? Que é o x mais 3 ao quadrado, né? X mais 3 ao quadrado, né? Então, é um pouco nesse caminho aí, essas fatorações, né? Espero que role. Bom, o que mais a gente tem ali? Ó? Fatoração por agrupamento. Pegar T, qual? Pegar T, S, qual que pega? Vou pegar S e a T. Vou pegar S e a T, né? Tem um monte de número ali, tem um monte de número. T, porra, você tem... tá, vamos pegar S e a T. Tem que pegar a S ali. A S vai me dar A ao cubo menos 3A ao quadrado menos 4A mais 12. Bom, então, ó, eu vou abrir tudo, né, para ficar simples. Assim. A, menos 3A menos 4A mais 4 porra nenhuma, tô fatorando, colocar tudo fator primo, né? 2 vezes 2 vezes A mais, 3 vezes 4, né? Então 3 vezes 2 vezes 2. Pronto, agora eu vou pegar os fatores comuns, né, na separação, né, para o agrupamento. Por quê? Ó, se você pegar os dois primeiros, ó, não tem 2, né, não tem 3, não dá para fatorar com o último. Então eu vou pegar os dois primeiros ali e depois fatorar os dois segundos. Porque os outros dois, né, tem 2, 2. Então eu vou fatorar com 2, 2, 2, 2. Aí vai sobrar um 3 e o A, vou fatorar aqui com A. Aí vai sobrar um 3 e um A também. Oh, que sucesso, né? Então a gente vai vir aqui, ó, fator comum é A. Isso é fator comum, né? O dito A ao quadrado, né? E aí o que vai ficar dentro do parênteses, né? A ao cubo dividido por A ao quadrado dá A. Menos 3A ao quadrado dividido por A ao quadrado dá menos 3. Massa, bacana. E aí o que eu vou pegar ali, ó? Eu vou pegar 2, 2, 2, 2. Pô, aqui eu vou colocar um menos ou um mais? Puta, velho. Essa dúvida, ela é muito pertinente. Então eu vou pensar assim, tem que aparecer um A menos 3 aqui para eu conseguir fatorar de novo, não é? Bom, e para aparecer o A menos 3, quanto que eu vou ter que multiplicar? 2 ao quadrado aqui, né? Que é 2 vezes 2, né?
2 vezes 2, tá bom, gente? Ó, não pode errar isso, né? Aqui e aqui, né? As coisas são 2 ao quadrado. Tinha colocado só o 2 ali. Então, 2 ao quadrado. Então, tem que aparecer um A menos 3. Então, eu tenho 2 ao quadrado. Para aparecer menos 2 ao quadrado A, eu tenho que ter um menos aqui. Né? Tem que ter um menos aqui. E para aparecer mais 2 ao quadrado vezes 3, tem que ter um menos aqui também. Então, menos está aqui agora. Bacana. Então, aí já era, né? O A menos 3 vezes A ao quadrado menos 2 ao quadrado, né? E dá para fatorar mais do que isso, se quiser. Se quiser, dá para faturar mais do que isso daí, né? Por quê? Porque aqui, ó, é a... Nossa, olha só que sucesso. Então, isso daqui vai ficar igual a menos 3 vezes A mais 2 vezes A menos 2, né? Por que A mais 2 vezes A menos 2? Porque isso daqui é A ao quadrado menos o 2 ao quadrado. Diferença de quadrados, né? Olha só que peculiaridade que deu aí, né? Pra nós. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom? E tudo bom. Espero que tudo bom, né? Pra quem, enfim, pra quem estiver vendo isso no momento, espero que esteja tudo bem. Vou pegar o exemplo S, tinha pegado, falado T. Ó o T não tem muito o que fazer, né? Ó, você tem Y em tudo ali. Ó o 12, ó o 14 e ó o 6. Qual é o número que você tem em comum com o 12, o 14 e o 6? É o 6? Não, porque o 6 não está no 14. É o 7? Não, porque o 7 não está nem no 12 nem no 6. É o 2, porque tudo é par? Pode ser, né? Pode ser o 2. Eu vou pegar o 2. Tem mais o que em tudo ali, ó, no T? Você tem X em tudo? Não, você não tem X lá no último. Você tem Y em tudo? Tem Y em tudo. Aí você tem Z em tudo? Não, você não tem Z em tudo, porque ali é XYDE, né? Então você põe o Y aqui também. Tchananã. E aí o que vai ficar lá dentro? Bom, aí é aquele negócio, né? Ó, 12xyz dividido pelo que eu coloquei em evidência. Y vai com Y, opa, Y vai com Y, 12 vai com 2. 6xz. Então, 6xz mais. Aí eu vou pensar o outro ali. Pô, 14 x YDE dividido por 2y. Isso vai ser igual a quê? Y com y, 14 por 2 dá 7. Então, 7xDE. DE é engraçado, né? Então, 7xDE mais 6yz. 6yz por 2y. Y vai com y, 6 vai com 2. 3z. Então, 3z. Pronto, acabou aí as continhas. Não tem mais o que fazer, não. Tá tudo fatorado. Não tem mais fator comum ali, né? Então, já era. Acabou-se. Acabou-se aí, né? A brincadeira desse negócio. Pois, se eu quisesse, ao invés daquele 14, né, escrever 12 mais 2 daquilo ali, né? Eu escrevi 12, aí dá para colocar 12xy e 2. Vamos, a gente pode fazer essa fatoração também, é possível, né? Essa daqui bateu, né? Fatorei os 3 de uma vez, tá valendo, tá valendo. Outra maneira de fatorar. Então eu vou escrever aquilo ali, ó. Vou escrever, vamos ver se dá para fatorar assim também, né? 12xyz mais, vou colocar um 12 aqui também, xyde mais 2xyde, né? Separei o 14xyde mais 6yz. Isso daqui vai ser igual ao quê? Dá para colocar o 12xy, e aí vai ficar z mais de. E depois você consegue colocar o 2y, né? Opa, deixa eu descer um pouquinho. Vou apagar esse aqui. Vou colocar ali para baixo. xy z
mais D mais 2Y é isso mesmo? Porra, não tem X lá no outro, né? Que tristeza. Então vai ficar XD mais 3Z, né? Então não dá pra fatorar mais do que isso, né? Também. As possibilidades de fatoração aí, né? Mas acho que é isso, alguns exemplinhos aí. Deixa eu ver quanto tempo já deu disso aqui. É 1h05. Então vamos pegar os exercícios do vestibular aí. Pode fazer esses daqui mesmo da lista dele ali. Porque, né? Pra gente ver como essas coisas aí podem... já apareceram, assim, algumas das coisas que já apareceram relacionadas a isso, como elas apareceram aí, o que foi cobrado para nós sabermos. Bom, então, primeira questão ali, questão 3, né, exercício 3 da VUNESP. O exercício diz o seguinte, exercício 3. O exercício 3 vai dizer que, dado que A mais B é igual a 5 e A vezes B é igual a 2, qual é o valor numérico de A quadrado mais B ao quadrado? Bom, esse tipo de exercício que você já pode, ó, olha ali como facilita a nossa vida, né? Ele deu que o A mais B é exatamente igual a 5. Né? E a gente quer saber A quadrado mais B quadrado. Então, quando que aparece A quadrado mais B quadrado? Você levar ao quadrado, né? Então, eu vou levar ao quadrado. Então, eu vou levar o quadrado aqui, e aí eu vou levar o quadrado dos dois lados, né? Então, eu vou levar o quadrado aqui e vou levar o quadrado aqui. Então, percebe, o que vai ser isso daqui quando eu levar ao quadrado, né? Isso vai ser exatamente A ao quadrado mais 2AB, né? 2AB mais o B ao quadrado. E isso vai ser igual a quanto? 25. Só que o que a gente sabe? A gente já tem a resposta aí, né? Por quê? Porque isso daqui, ó, é 2 vezes A vezes B, ele falou que é 2. Então isso é 2 vezes 2, que é 4, né? Então isso aqui implica que o A ao quadrado mais o B ao quadrado é exatamente igual a 25 menos o 4, né? Porque eu pego esse menos 2AB, né? Menos 2AB, menos 2AB, e eu substituo ele por 4. Então, 25 menos 4, isso é igual, 21, né? Então, esse é o primeiro exercício aí, exercício 3. Vamos lá. Fazer o 4, né? Tentando subir esse negócio. Aqui, pronto. Exercício 4 está ali em cima. Exercício 4 da FGV. Exercício, então, fazer uma linhazinha aqui. Nem sei se precisa dessa linhazinha. Exercício 4. Então, sendo x 2771 e y 0271, qual é o valor numérico daquele negócio ali, né? Aquele negócio ali, muito importante, né? Coisas que não foram faladas, olha só que absurdo. Tá aqui na parte teórica, aqui, ó, soma e diferença de cubos, né? Além do cubo perfeito, né? Eu não coloquei essas coisas ali, mas eu posso colocar aqui, né? Ó, a soma de cubos, né? Como que ela vai ser, né? Ela vai ser exatamente aqui, ó, a soma, né, vezes este produto aqui. E a diferença de cubos vai ser a diferença das duas parcelas vezes esse negócio aqui. Tudo bem? Percebam a diferença do sinal, né? Quando você tem uma soma, né? Você tem a soma de cubos, aí você vai ter esse que não está ao quadrado aqui vai ser soma. E o que vai ficar na diferença é o produto, que está aqui no outro fator. Aí na diferença, né? Você vai ter a diferença entre os dois e o resto vai ser tudo positivo.
Como é que chega nisso? Fatoração, nada muito absurdo assim. Eu não vou só fazer agora porque eu já tinha feito um pouco dessas partes. E eu não vou fatorar, mas vocês conferem o resultado aqui, né? Vocês conseguem ver aqui o resultado, ó. Exatamente aquilo que eu falei pra vocês ali. Tudo bem? Por que eu tô falando isso daqui, né? Porque eu não tinha falado desse, e olha só, a gente vai usar isso daqui justamente naquele exercício 4 ali, né? Então vamos lá para o exercício 4, que está ali, ó. Exercício 4. Bom, exercício 4. Então, ó, ele me dá ali x ao cubo menos y ao cubo. Coloca isso aqui tudo sobre x quadrado mais 2xy. É isso? Não, 2xy não. Mais xy mais y ao quadrado. Então vamos lá, isso daqui vai ser igual ao que, né? Ó, ao invés de já substituir, percebe uma coisa, se você substituir tudo, né, vai ficar 2,771 ao cubo menos 0, então ia ficar muito louco isso, né? Imagina, 2,771 ao cubo menos 0,271 ao cubo dividido por 2,771 ao quadrado mais 2,771 vezes 0,271 mais 0,271 ao quadrado. Tipo, mano, isso daqui ia dar uma conta absurda, né? Digamos, só no 2771 ali ao cubo eu já ia parar já, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver um pouquinho aqui essa expressão, né? Por quê? Porque aqui eu sei que vai ficar assim, né? Ó, diferença de cubos. Então, x ao quadrado mais o xy mais o y ao quadrado. E isso daqui sobre x ao quadrado mais xy mais o y ao quadrado. E aí já era, facilita a nossa vida, porque aí fica só x menos y, né? Isso é a mesma coisa que x menos y. Tudo bem? De boa é isso? Porque a gente divide tudo aqui, né? Bom, portanto, né, x menos y, isso é 2,771 menos 0,271. Isso dá quanto? Sei lá quanto dá isso daqui. Dá 2,5? É isso, né? 2,5, 2,5. Eu nem sei se isso daqui tá certo. Será que isso aqui tá certo? 2,5? Ah, essa aqui é a folha que a gente tem as respostas. Qual foi o exercício que a gente fez? Ah, 2,5, exercício 4. 2,5, sucesso. Então, bacana. Então, vamos lá. Exercício 5, né? Exercício 5 já tá... Vamos descer um pouquinho essa folha aqui, bicho. Vamos descer um pouquinho. Descer um pouquinho aqui. Vamos colocar, cadê o exercício 5? Vamos colocar ele aqui, exercício 5. Ali, exercício 5. Obtém-se. Então vamos lá, exercício 5. Opa! Esse zoom, né, que de repente ele sai do zoom, né? Por quê? Sei lá por quê. Exercício 5. Exercício 5 dá aquela expressão ali, né? M ao quadrado mais M sobre 5 M ao quadrado mais 10M mais 5, é isso? Eita. E aí ele pergunta, simplificar esse negócio, né? Quanto que dá? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma malandragem aqui, ó, que já tá meio na cara, né? Eu vou fatorar o denominador ali. Eu vou fatorar o numerador também, porque também já tá na cara, que é evidente. Assim, não é que é evidente pra fazer isso, mas você olha assim esses exercícios, né? E você fica meio, tem muito fator comum, né? Então aqui eu já vou fatorar já, porque eu acho que o caminho é esse. Então, m mais 1 aqui, dividido, ó, vou pôr 5 em evidência. E aí, colocando 5 em evidência, o que vai ficar aqui? Vai ficar m ao quadrado mais 2m mais 1. Porra, m ao quadrado mais 2m mais 1, ó, m ao quadrado mais 2m mais 1 é m ao quadrado mais m
mais 1, né? E aí eu posso vir aqui, fator esse negócio, fica m mais 1, que é o m mais 1 que já está lá, né? E aí m mais 1. Então isso daqui é m mais 1 vezes m mais 1. M mais 1 vezes m mais 1, que é o tal do m mais 1 ao quadrado, né? Então isso daqui vai ser exatamente igual a m vezes m mais 1 dividido por 5 vezes m mais 1 ao quadrado, né? Então isso daqui é igual a m dividido por 5 vezes m mais 1, né? Tirou ao quadrado, dividiu um m mais 1 com outro m mais 1. Tem essa resposta? Meu Deus. Tem? Ah, Lisa, alternativa B, né? Muito bom. Bacana, bacana, bacana. Exercício 6. Porra, exercício 6, né? Mó enunciadão ali. Enunciadão. Vou colocar aqui assim, mais ou menos, será que dá? Então aqui, exercício 6. Deixa eu só deixar esse negócio aqui. Então, exercício 6. Aqui. O exercício 6 diz, sabes que A mais B é igual a vezes B, isso dá 10. Ixi, A mais B é igual a vezes B dá 10. Então, o valor de A... porra, essa é facinho, de bacana, assim, mas bem fácil. A mais B, B vezes A. Bom, então, lembrar aí, né, o que é o NMC, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou escrever qual que é o denominador comum entre A e B, né? É A vezes B, né? Se vocês fizerem até a decomposição dos fatores, ó, vocês percebem que até isso encaixa, porque aqui fica 1, aqui fica B, aqui fica B, aqui fica 1 e aqui fica 1, né? Então, isso é A vezes B. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar a primeira parcela por A, no numerador e denominador, que vai aparecer o A vezes B. Vou multiplicar a segunda parcela por B, que vai aparecer A vezes B, né? Então, isso daqui vai ficar igual ó, a... Isso é a mesma coisa do que A vezes A sobre B vezes A sobre A, mais B sobre A, vezes B sobre B. Então, isso é a mesma coisa aqui. A ao quadrado, mais o B ao quadrado, sobre AB. Tudo bem? Tudo bem. E agora, o que é aquele 10 ali tem a ver com a continha, né? E esse A ao quadrado mais B ao quadrado aí, a gente faz o que com ele, né? Bom, o A ao quadrado mais o B ao quadrado, o que a gente sabe disso? A gente sabe o seguinte, ó. A mais B é igual a 10, né? Vou fazer igual eu fiz naquele exercício lá de cima. Vou elevar os dois lados ao quadrado, para aparecer o A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, isso aqui implica em A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado é igual a 100. Beleza? Só que eu sei quanto que vale a B. A B vale 10, né? Então, isso daqui é 20, porque é 2 vezes 10. Então, o que eu sei? Eu sei que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual ao 100 menos o 20, né? Então, é igual a 80. Então, isso daqui é igual a 80 sobre... A vezes B é quanto? 10, né? Então, 80 sobre 10. Isso é 8. Firmeza, bicho, firmeza, né, meu? Olha aí, ó, exercício bacana. Pô, não queria colocar esse 8 aqui em cima, que depois eu vou pegar esse negócio aqui, vou começar a arrastar, aí ele vai ficar carregando o 8, sabia? Então eu vou colocar aqui, ó. 80 sobre 10 igual a 8. Aí dá pra eu descer esse negócio. Ah lá, sabia que ia arrastar esse negócio. Sabia. Vou pegar e apagar esse pedaço da nuvem aqui. Aí não arrasta o negócio. Aí tá arrastando, parceiro. Fazer, cadê o 7?
cadê o 7? Ali. A e B, dois números reais. A diferente de mais ou menos B, que é diferente de zero. A expressão. Aí dá aquela expressão zona ali, aquele trambolho. Então, vou colocar o 7. Isso, 7. O 7. A mais B sobre A quadrado menos AB. É A quadrado menos AB, é isso mesmo? AB sobre A quadrado menos AB. Isso. A quadrado B mais AB quadrado. Menos. Isso. A quadrado B menos AB quadrado. É isso? Isso. A ao quadrado B menos B ao cubo. Aqui. A quadrado B menos B ao cubo. Beleza, olha isso que bacana, né? Então vamos lá, começar as continhas, né? As continhas vai para qual caminho? Então vamos pegar aqui, ó, vou deixar esse A mais B bem quietinho na dele aqui. Então vou colocar entre parênteses, tá bom? Vou juntar tudo, né? Já que tá multiplicando. Então vou colocar A mais B. O numerador ali, ó, AB, né? Então, vezes AB, né? Não precisa colocar vezes. Tanto faz colocar ou não. Vou colocar mais pertinho aqui. AB. Ali fica A menos B. E isso dividido por, ó, AB vezes A dá A quadrado B. AB vezes menos B dá A menos AB quadrado, né? Então, firmeza. Ali embaixo eu vou colocar o A em evidência e fica A menos B, né? Firmeza. Vezes, né? Vou colocar o que em evidência ali depois, o B, né? B, só B. O B vezes o A ao quadrado menos o B ao quadrado. Ó, diferença de quadrados aqui, hein? Lembra que isso é A mais B vezes A menos B. Bom, então aqui, como é que fica a continha? Aqui a gente começa a dividir tudo, né? A gente divide tudo com tudo aqui, né? Porque você vem aqui, ó, A menos B divide com A menos B, né? Aí, o A mais B daqui, você vai dividir com o A mais B que vai aparecer aqui embaixo. E aí, ali em cima, A vezes B, você divide com A vezes B, né? Caralho, dividiu tudo, né? Só sobrou o 1 lá em cima, né? 1, porque você dividiu tudo. Então, 1 sobre... Aqui embaixo só sobrou esse A menos B aqui, né? Então, A menos B. O inverso da diferença, né? 1 sobre A menos B. Alternativa B. Firmeza. Vamos para o 8. 8. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Tô chegando já na folha de baixo aqui. Não, tô do lado dela, então tá bom. Então vamos aqui para o 8. Simplificando a expressão. Caralho, mano, olha aquela expressão lá. X ao quadrado mais xy. Ó, já vou colocar o x em evidência, para não precisar copiar, tá bom? X em evidência, lá dentro vai ficar x mais y. Eu já estou multiplicando ali por x quadrado menos y ao quadrado, então é uma diferença de quadrados, né? Então, x mais y vezes um x menos y. E isso tudo aqui está sob, ó, y põe em evidência, então y, x menos y. E ali o outro, olha só, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy é exatamente igual àquela ideia, né? Se a gente mudar aqui a ordem, ó, quadrado perfeito, né? Isso é um x mais y, isso daqui é o quadrado.
Então eu vou colocar aqui um x mais y vezes um x mais y, né? Colocar tudo para ficar simples, né? De só ir dividindo todas as coisas. Bom, então eu vou... O que eu vou fazer aqui? Vou dividir tudo. Então, dividindo tudo. Cadê? Porra, dá pra dividir tudo, né? Tudo mesmo, assim, né? X mais y com x mais y, x mais y, x mais y, x menos y com x menos y, né? Então isso daqui é igual a x sobre y. É. Bom, exercício 9 ali, eu cheguei a fazer já, né, em algum outro momento. Eu fiz ele errado. Vocês acreditam? Acredita, né? Com certeza. Então eu vou fazer do jeito certo aqui agora. Por quê? Porque no exercício já 40 mil vezes, aí você começa a ficar meio enfadonho de fazer os exercícios, né? Mas, ó, vamos lá, de novo, hein? Então, ó, raiz cúbica. Resolver ele... só que da outra vez eu não resolvi ele com fatoração, eu resolvi com fatoração agora. Então, vamos lá. Isso é 2 elevado a 28 mais... Ou 2 elevado a 30. Eu vou escrever ele como 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 28. E isso daqui sobre 10, né? Que é nada mais nada menos do que 2 vezes 5. Se quiser escrever assim, pode. Não tem problema. Ou 2,28. Eu vou colocar ele em evidência, porque eu tenho 2 elevado a 28 nas duas parcelas, né? Então, 2 elevado a 28. Isso vai ficar vezes 1 mais 2 ao quadrado, né? Que é exatamente o 5 que já tinha aparecido ali embaixo, né? 2 vezes 5 e a gente tem uma raiz cúbica disso, né? Bom, então isso daqui vai ser igual ao quê? Bom, vamos lá. Então isso daqui é igual a... ó, 5 divide com 5, tá bom? E aí, 2 elevado a 28, então fica assim, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 28 sobre 2. Potência de mesma base, 2 elevado a 28 dividido por 2. Aqui embaixo, ó, tem um 1, né? Lembra disso, no denominador é 2 elevado a 1. Então isso é a raiz cúbica de 2 elevado a 27, né? A ideia lá do expoente racional, a gente tem, eu vou... deixa aqui mesmo, que eu não vou mais descer essa folha não. Então isso é 2 elevado a 27 sobre 3, né? Que é a mesma coisa de 2 elevado a 9. Agora, né, resolvi do jeito correto. Eu tinha resolvido já chegar do 2 ao 9, só que aquele negócio de tanto fazer exercício, eu falei, nossa, eu vou fazer de qualquer jeito. E aí uma outra hora que eu fiz esse exercício aqui, foi muito burro, assim, o que eu fiz, na verdade, muito sem noção. Eu coloquei o 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 30 aqui, né? Eu fatorei, tipo, eu tirei o 2 ao quadrado, mas não mexi no 2 a 30. E a resolução ficou bem errada, assim, mas a resposta deu certo. Mas com a resolução errada. A resolução estava errada, com certeza. Bom, ali, né? Olha aquela ali, que bacana, né? Então vamos fazer essa 10 aí. A 10. O A vale aquele negoção lá, o B vale aquele negócio. E ele fala que a expressão está dada por A ao cubo menos B ao cubo mais 3AB ao quadrado menos 3A quadrado B. Gente, isso daqui é exatamente igual, né? Ó, se a gente reorganizar, ó, A ao cubo menos 3A quadrado B mais 3AB ao quadrado menos o 3, cadê? Oh, 3 nada. Menos o B elevado a 3, né? Os exercícios vestibulares têm muito essa mania de, tipo, desorganizar a ordem que a gente pensa. Tipo, quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado segundo. Aí vem o exercício aqui, ó, e o que ele vai fazer? Ele vai colocar, por exemplo, esse exercício aqui, ó, 8. A gente pensa, quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado segundo. Aí ele vem e coloca quadrado primeiro, quadrado segundo, 2 vezes o primeiro e o segundo. Tipo, só mudou a ordem, é a mesma coisa. E às vezes o exercício tem mania de ficar fazendo isso pra chamar nós de mané. Mas a gente, né, se vira aí com o negócio aí e a gente consegue fazer as coisas direitinho, né? Bom, então tá bom. E o que eu faço a partir daqui, né? O que eu faço a partir daqui?
Bom, eu sei que isso daqui é exatamente igual a menos o b, e isso daqui ao cubo, né? Eu sei disso, eu sei disso. Então, substituindo ali o valor de a e o valor de b, né? Então, portanto, né? Deixa eu colocar aqui. Portanto, substituindo os valores ali, eu vou descer um pouquinho esse diacho pra cá, para eu conseguir enxergar. E para todo mundo que tá vendo conseguir enxergar também. Se esse negócio não ficar travando loucamente. Descer aqui pra cá. Mentira, vou colocar aqui, né? É óbvio que aqui é o melhor lugar. Tá. Portanto, a gente quer saber quanto que vale aquilo ali, né? Então, aquilo ali é o cubo, né? Então, a menos b ao cubo é a mesma coisa de... Ó, o valor de a é raiz cúbica de 3, isso aqui mais 2, dividido pela raiz cúbica de 2. E isso menos a raiz cúbica de 3, menos o 2, dividido pela raiz cúbica do 2 também, né? E isso daqui ao cubo, né? É isso que o exercício está fazendo. Bom, então, ó, lembra que esse menos aqui ele vai fazer uma espécie distributiva, né? Quando a gente deixar tudo no mesmo denominador, né? O denominador, opa, tô bem torto, o denominador vai ser raiz cúbica de 2, e ali em cima vai ficar, ó, raiz cúbica de 3 mais 2, aí menos a raiz cúbica de 3, o menos está fazendo distributiva ali, hein? Então, mais 2, tá bem? E isso daqui ao cubo. Então, raiz cúbica de 3 vai embora com a raiz cúbica de 3, né? Isso daqui zera, né? E aí a gente tem 2 sobre a raiz cúbica de 2, e isso daqui ao cubo, né? Que é a mesma coisa de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 2 ao cubo, que é exatamente igual a 8 sobre 2, que a gente chama de 4. Firmeza? Exercício 10 é um exercício bacaninha, né? Bacaninha. Então tá, fazer mais alguns, não sei se eu faço mais alguns, deixa eu ver quanto tempo já deu, 1h32. Tá, fazer mais alguns, não sei se esses daí já são suficientes. Tem mais esses daqui, eu vou parando por aqui, se eles têm gabarito também, né? Fiz alguns exercicinhos aí, acho que já deu pra, né, dar uma noção mínima, assim, do que é que estamos fazendo, né? Quantos exercícios foram? 10 exercicinhos, fora os exemplos lá? Acho que sim, né? Em algum outro momento fazer aí os mais exercícios de fatoração, que é um tema importantíssimo, né? Olha essa 18 ali do Mackenzie, deixa eu fazer essa aqui rapidinho, essa 18 aqui, ó, interessante, né? 18, simplificando a expressão, né? Ó. Lembra ali que você pode escrever aquela primeira como 2A4 vezes 2AN, né? E isso menos 2 vezes 2AN dividido por 2 vezes 2A3 vezes 2AN, né? Então, eu coloco 2AN em evidência, aqui dentro fica 2 elevado a 4 menos 2, e o 2AN já está aqui, né? Vezes 2 elevado a 3 vezes 2, né? E aí já era, simplifiquei aqui, ó, 2 elevado a n, simplifiquei. Aí sobrou só o número, né? Aí é só continuar a continha, né? E aí fica ali 16 menos 2, né? Dá 14, ali fica 8 vezes 2 dá 16, 14 sobre 16 é a mesma coisa que o 7 sobre 8, que está aqui na alternativa C. Tá bom? Esse exercício 18 aí também, acho que ele me chamou a atenção aqui
pelo menos agora. Por quê? Porque tem esse negócio da potência ali, né? De você ter que abrir essa potência, né? Essas potenciazinhas ali. Importante. Desafio ali, né? A e B igual a 1. Ache onde está o erro da fatoração, né? Como mostrado. Bom, o A e o B é igual a 1, né? Então aqui, ó, é 0, né? E aqui é 0 também, né? Porque é 1 vezes 1. E aí ele simplificou aqui, né? Você não pode dividir ambos os lados por 0, né? Isso é um erro, né? Isso é um grande equívoco, né? Simplesmente não pode. Então aqui está o erro, né? Você pegar A menos B, dividir os dois lados por A menos B e A menos B sumir para outra linha, né? Isso é 0. Não pode dividir duas equações por 0. Você não pode dividir nada por 0, na verdade, né? Aqui também tem um exercício bacana. Tá. É isso, né? Olha aquele ali, o 15. Muito bom aquele ali, viu? Vou fazer esse 15 aí. Olha esse 15 aí. Esse 15 é bem bacana também, né? Esse 15, ó. Que danado. Um monte de diferença de quadrado, né? Ó. Lembra lá, ó. Eu posso fazer, ó. A menos B vezes A mais B é exatamente igual a ao quadrado menos B ao quadrado, tudo bem? Então, eu vou pegar ali, ó, A menos 1/3 vezes A mais 1/3 é 1 menos 1/3 ao quadrado, né? Que é exatamente 1 menos o 9. E aí aquele encaixa com o próximo, que encaixa com o próximo. Primeiro. Então, ó, vamos fazer aqui, ó, vou riscando em cima. Então, isso daqui é exatamente igual a 1 menos 1 sobre 3 ao quadrado, né? 1 ao quadrado, isso é 1 menos 1 sobre 9. Então, você tem 1 menos 1 sobre 9 daqui com esse 1 mais 1 sobre 9 daqui, né? Isso dá 1 menos 1 sobre 81, né? Você tem esse 1 sobre 81 daqui com esse 1 sobre 81 daqui. Isso dá 1 menos 1 sobre 6561, né? Cadê? Isso. Eu perdi rapidamente a porra da conta. Bacana, né? Quando perde a conta é interessante fazer, né? Bom, no fim aqui o que a gente ia ter é isso, né? 1 menos 1,6561 vezes esse último 1 mais 1 sobre 6561, né? Isso é o que ficaria no fim da continha ali, né? Desenvolvendo a diferença dos quadrados ali. E aí ele dá as alternativas ali em forma de potência, né? Então vamos fazer aí para encontrar a forma de potência. Bom, então o quadrado, aqui fica o quadrado do primeiro, né? Menos o quadrado do segundo, né? Menos o quadrado do segundo. Então menos 1 sobre 6561 ao quadrado. 6561 81. 6561 é 81 ao quadrado, né? Ó, você tem o 3. O 3 dá um 9, né? O 3 ao quadrado dá 9. 9 ao quadrado é 81. Então 81 ao quadrado, provavelmente, né? Provavelmente. Fazer 81 vezes 81 só pra ver se é isso mesmo. 1, 8, 8 e 64, né? Então 1, 6, 5, 6. 6561, né? Então isso é 81 ao quadrado, né? Então, ó, 81 é igual a 9 ao quadrado, né? Que é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 3 à quarta. Então, se a gente está fazendo 81 ao quadrado, é a mesma coisa de 3 à quarta ao quadrado. Então, isso é 3 elevado a 8, tudo bem? Então, isso aqui é a mesma coisa, né? Do que 1 menos 1 sobre 3 elevado a 8 ao quadrado. E isso vai para onde? Isso vai para o seguinte, isso é a mesma coisa do que 1 menos, tanto faz escrever, deixa eu só apagar esses rascunhos todos aqui, essa parte aqui, deixa eu deixar ela organizadinha, né, porque tá fazendo parte da resolução isso aqui, isso não é rascunho. Então isso daqui é igual a 1 menos
1 sobre 3 a oitava ao quadrado. Isso daqui é igual a 1 menos. Aí fica 1 ao quadrado e 3 a oitava ao quadrado, né? 1 ao quadrado é o próprio 1 ao quadrado. Gente, deixa eu ver como é que tá a alternativa para ver como que serve pra gente escrever isso aqui. Se a gente escreve o 16, né? Fora, dentro. Ali, ó, alternativa é 1 menos, né? Aí a primeira alternativa, 1 menos 1 terço elevado a 16, né? Então aqui vocês podem pensar como? Pode pensar que é a mesma coisa da gente escrever o 8 aqui. O 8 aqui e o 8 aqui, né? E isso tudo aqui ao quadrado. Tudo bem? Aí isso é a mesma coisa também do que o 1 elevado a 16 sobre o 3 elevado a 16, né? Porque ficou 8 vezes 2, 8 vezes 2, né? Que é a mesma coisa, né? Já que a gente tem os expoentes iguais, é a mesma coisa da gente fazer 1 menos 1 sobre 3, e isso tudo elevado a 16. Então, esse exercício aí, 15, também é um exercício bem bacaninha. Bem bacaninha, bem bacaninha. Vou deixar esse daqui aqui, né? Mandar lá pro rascunho. E aí já fica tudo junto, né? Exercício 15. Vamos ver se tem mais algum aqui interessantíssimo. Acho que esse 16 aí, né? É um que vale a pena dar uma olhadinha, né? Vou fazer 16 dessa expressão medonha ali. Vou fazer 16 por último aí para acabar. Então, vou fazer aqui o exercício 16, né? Para acabar. Bom, então, ó, ali no numerador de cima ali, ó, o x quadrado sobre y quadrado. Então, eu já vou pegar aquilo ali e fazer MMC, né? Então, vai ficar x ao quadrado vezes x ao quadrado, né? Isso vai ficar x à quarta menos o y à quarta sobre o x e o y ao quadrado, né? Isso tudo sobre. Bom, olha lá embaixo, olha que bacana, né? Então, fazendo MMC ali, vai ficar como? X ao cubo vezes y ao cubo, né? Fazendo MMC. Tudo bem? Fazendo MMC lá no denominador de baixo. XY ao cubo. Ao cubo. Bom, então, ó. Vamos lá, grande regrinha. Olha aquela regrinha bacana, né? Que a gente sabe. Então, ó, xy ao cubo dividido por x ao quadrado dá xy ao cubo, né? Então, xy ao cubo vezes 1 dá xy ao cubo, né? Aí depois, xy ao cubo dividido por xy dá xy ao quadrado. Então, mais 2xy, e isso daqui ao quadrado. Dividido por y ao quadrado, o primeiro ficou x quadrado y ao cubo, então aqui vai ficar x ao cubo y, né? X ao cubo y. X ao cubo y. Firmeza, bacana. Muito bacana, né? Bacana demais. Bom, vamos lá. Então isso vai ser igual a... Ó, x à quarta e y à quarta é a mesma coisa de eu fazer o quadrado da diferença, né? Sendo que o primeiro é x ao quadrado e o segundo é o y ao quadrado, né? Então eu vou escrever aqui já como x ao quadrado menos y ao quadrado vezes x ao quadrado mais o y ao quadrado. Isso sobre xy ao quadrado, multiplicar pelo inverso da segunda, xy ao cubo, né? Já dá para dividir aqui, se quiser. Sobre. Bom, vou pegar o xy pôr em evidência ali, xy põe em evidência, e aí como que vai ficar ali? Vai ficar y mais xy, mais xy não, né? Vai ficar y, oxe, vai ficar y ao quadrado mais 2xy,
mais 2xy, parceiro, mais o y nada, mais o x ao quadrado, né? Mais o x ao quadrado. Aí, olha só que beleza. Opa, aqui tem um 2 também, né? Ai. Continuando essa continha, vamos ver onde vai parar esse negócio, né? Então, aqui, isso aqui, com isso aqui, divide com isso aqui, né? Ali você tem uma diferença de quadrados aqui, né? Que dá pra desenvolver também. Dá pra abrir um pouquinho isso aí. Então fica x mais y vezes x menos y. Então, x mais y vezes x menos y vezes x quadrado mais y ao quadrado. Dividido por y quadrado mais 2xy mais x quadrado é a mesma coisa de x mais y ao quadrado, né? E aí isso aqui eu vou, um desse dividir com esse aqui. E aí eu fico com x menos y vezes x quadrado mais y quadrado dividido por x mais y. E aqui não dá pra fazer mais nada, né? Alternativa E. Olha lá, alternativa E. Então, firmeza. Nossa, ficou bem grotesco isso aqui, né? Desculpa, perdão aí pela escrita horrível. Escrita horrenda, né? Vou colocar uma barra gigantesca aqui, ó. Vou colocar uma barra gigantesca aqui, aí dá até pra escrever aqui, né? Enfim. Então, é isso, gente. Parando por aqui. Acho que aí já dá pra fazer algumas coisinhas já, né? Espero que ajude aí, contribua nos estudos aí para a Rafa, para todo mundo. Espero que estejam bem e continuem bem. É mais, gente, também.